Estamos aqui para mais um podcast, hoje com um assunto de extrema importância e bem providencial para essa época do ano. Quando a mágica do Natal e do fim do ano não acontece. Nossa convidada é a psicóloga Márcia Paludo, minha paciente, amiga, de muitos anos, já fizemos algumas lives juntas. Bem-vinda, Márcia, muito obrigada por nos proporcionar esse momento único, né? A Márcia, ela é psicóloga há 35 anos, é formada pela UBRA, especialista em terapia individual, de casal e de família pela CEF, especialista em terapia de grupos, neuropsicóloga pela URGS e também consteladora familiar. Márcia, bem-vinda. Obrigada, Ju. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. A honra é nossa de tê-la aqui. E o tema eu achei fantástico, porque está muito adequado com este momento que estamos vivendo. Né? E tu, como mais ninguém, sabe disso dentro do teu consultório, né, Márcia? É verdade. Então, assim, o Natal e o Ano Novo, eles carregam um peso simbólico, né? Que seria assim, o Natal é promessa de afeto, união, família se reúne, reconciliação, amor incondicional. O Ano Novo, a promessa é o quê? De recomeço, virada, esperança, agora vai. Né? E quando isso não acontece, por dentro nasce uma frustração, não pelo que faltou exatamente, mas por aquilo que a alma esperava sentir e não sentiu. Então é aquela dor que nem sempre as pessoas confessam, né? Márcia, por que o fim do ano mexe tanto com o nosso emocional? Então, eu acho que ele simboliza um momento de balanço da vida, né? Eu entendo assim que o Natal tem um valor mais familiar, as pessoas se juntam, se reúnem, e o Ano Novo já é uma coisa assim de festa, mais mundano, digamos assim. Acho que também o Natal tem uma conotação mais religiosa para muitas famílias, para muitas pessoas. Então, esse processo de mágica que as pessoas esperam no final do ano, ele não vai acontecer. Uma mágica só porque chegou o Natal, apertou o botão, chegamos no Natal, vai vir né, presentes e uma vida maravilhosa. É uma construção do ano todo. Então, eu vejo que as pessoas criam muitas expectativas de fazer uma festa, de reunir as pessoas, daquela idealização de uma família feliz, as pessoas, todo mundo junto, todo mundo feliz. E às vezes não acontece isso, porque nós não temos famílias perfeitas, nós temos famílias que têm seus amores, suas dores, né? E aí as pessoas se frustram. E não é que o que acontece não seja bom, é só diferente às vezes do que a pessoa criou de expectativa. Então eu acho que as expectativas às vezes são muito altas. Sim. Tem uma obrigação social de estar feliz nessa época, mas então, parece, né? Parece que se espera que todo mundo esteja feliz, mas não tem esse compromisso. É só mais uma festa. É uma oportunidade das pessoas se reunirem. Mas o que eu vejo, né, na minha experiência de consultório, 35 anos atuando com famílias, com casais, né, com indivíduos, o que eu vejo? Tem muitas pessoas que não gostam dessa época do ano, por todas as dores, por traumas, por lutos, por dificuldades que já passaram nessas datas, isso traz más recordações. E tem pessoas que adoram, e se preparam, enfeitam a casa, e fazem toda uma produção. Não é que a produção vai trazer a felicidade, né? O que traz a união das pessoas e o estar juntos e ter um sentimento ali que faça a conexão que vai trazer maior ou menor alegria e felicidade. A fantasia de que no dia 31 tudo se resolve, né, é uma invenção cultural. Mas o nosso sistema emocional, ele não sabe disso, né? Então, a gente tem também, além do mito do Natal, a gente tem o mito da virada mágica, né? Então, psicologicamente falando, por que acreditamos que o Ano Novo tem que trazer uma renovação? Porque nós, seres humanos, a gente precisa de ciclos, a gente precisa ter, assim como a gente tem os dias, né, os meses, as fases da lua, as estações, os ciclos, eles nos organizam internamente. Então, o início de um novo ano
ele representa novas oportunidades para quem está, né, equilibrado. Às vezes as pessoas chegam nessa fase muito desgastadas, sobrecarregadas, estressadas e não estão nessa energia, nessa vibração de entrar o mundo assim, né? Muitas vezes o que precisa é a gente poder dar uma parada e não entrar nessa loucura frenética de só estamos chegando no final do ano. Porque podemos começar o ano conforme a cada um organizar a sua rotina. Não precisa ser festas glamourosas, né? Às vezes na intimidade, junto com as pessoas que a gente gosta. Pode ser uma coisa simples, mas que tenha relações verdadeiras, que tenha conexão verdadeira. Isso pode ser muito mais bonito do que uma mega festa e que ninguém se relaciona com ninguém. Só tem uma aparência, né? Dentro do teu consultório, assim, Márcia, quando as pessoas criam expectativa demais, isso acaba atrapalhando mais, porque se ela não for correspondida, né, tiver frustração... Eu vejo que sim. Acho que expectativa demais acaba frustrando, porque não... Às vezes as coisas que acontecem são muito mais legais do que a pessoa idealizou na sua cabeça, só que a pessoa não consegue enxergar e dar o devido valor para aquilo que está acontecendo. Só classifica como ruim. Mas não, é diferente do que a pessoa idealizou, mas pode ser uma coisa muito mais verdadeira, muito mais bonita. E hoje, com as redes sociais, existe muito a comparação, né, da família perfeita. Então, tem muitas pessoas que acabam ficando frustradas porque minha família não é assim. Isso tu percebe também dentro do teu consultório? Muito. E eu vejo assim, cada família dentro da sua fase, né? Quando tu tem crianças pequenas, o Natal tem uma mágica, mas tem muitas famílias que já estão com os filhos grandes, que os filhos já foram casar ou foram morar fora. E aí fica menos pessoas. E quando os filhos têm outras relações, às vezes tem que se dividir Natal com uma família, né? Ano Novo com outra família, vai mudando a dinâmica da rotina. E isso vai entristecendo as pessoas. Mas eu também atendo muitas pessoas que são muito mais solitárias, que quase não têm família, que, né, têm alguns amigos. E isso pesa nessa época. Eu tive um caso recente agora de uma paciente que ela, todos os anos, a festa do Natal era com a família. E esse ano, uma das filhas dela não vai estar presente, o outro filho vai estar em outro lugar. Então, ela estava muito frustrada, estava muito triste porque aquilo ali não estava acontecendo. E é uma paciente com mais de 70 anos, né? Então, a importância do Natal para ela é diferente do que para outras pessoas, né? Eu tenho várias pacientes nessa fase, assim, que os filhos já casaram, já estão encaminhados, se dividem, né? Inclusive, é bem dolorido, porque fica, às vezes está viúva, aí não tem mais ninguém para passar o Natal. Isso é triste, a gente tem que ressignificar isso, porque, de fato, a gente diz que cria os filhos para o mundo, mas nessas datas parece que tem uma coisa que tem que estar ali. Entristece, porque sempre as mães, né, as mães gostam de ter a festa na sua casa, preparar Natal para os seus filhos, para suas crianças, e vão crescendo, e aquele Natal é lá na casa, e daqui a pouco não tem mais ninguém para vir passar o Natal. E aí que eu acho que é importante ter amigos, né? Ter amigos, ter outros relacionamentos, poder ter conexões com outras formas, que não seja só a família, quando a vida se desenrola de forma diferente. Aqui a gente falou, né, da expectativa do ano novo. E aí vem aquela outra parte, assim, que é como se fosse um luto invisível, né? Tipo, no ano passado eu programei várias coisas, tem pessoas que escrevem, e aí chegou o final do ano e não conseguiu concretizar quase nada ou muito pouco do que idealizou no ano anterior. Isso tu nota também uma frequência maior de casos? Sim, as pessoas criam algumas metas, às vezes metas inatingíveis, às vezes metas possíveis, mas a vida tem uma dinâmica que acaba levando as pessoas por outros caminhos. Então, a gente tem que fazer também esse entendimento e processar esse luto. Nem sempre as coisas são como a gente planejou. Mas não quer dizer que o que esteja acontecendo e o que aconteceu não foi bom. Ressignificar isso.
Isso ajuda, né, a ter mais flexibilidade. Pode ser que aquelas coisas, né, não dá para fazer o check em tudo, mas outras coisas muito mais maravilhosas aconteceram. Então, quando faz esse balanço de final de ano, tem que ser muito honesto consigo mesmo para olhar. Tá, mas isso aqui não aconteceu, mas aconteceu isso. Né? Poder ter esse olhar, esse entendimento. Agora, tem frustração? Tem. Tem. Porque eu acho que existe muita comparação. De fato, as redes sociais, elas geram muito isso. As pessoas ficam se comparando, vendo lá na casa do outro. Olha que legal, né? Não existe. Não tem necessidade de criar esse sofrimento. Até porque às vezes está tudo muito lindo e dentro As pessoas nem se falam. Nem se falam, então... Eu já vi cenas assim, de cenários lindos montados, todo mundo tirando foto, rindo, sorrindo nas fotos, e ali nos bastidores as pessoas estão totalmente irritadas umas com as outras, brigando, né? Então, e atendo pessoas que contam, né, esses bastidores. Para que a gente se desgasta tanto e se propõe a coisas tão grandiosas? Às vezes o simples, o autêntico é muito mais verdadeiro e traz muito mais alegria. No final do ano, Márcia, tu nota que tem mais ansiedade ou mais depressão do que durante o resto do ano? Ou não tem muita diferença? Eu acho que tem um pouco mais, as pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais impacientes, intolerantes. A gente olha o trânsito, a gente olha, né, como é que é no supermercado, as pessoas nas filas ficam intolerantes, existe. Mas, assim, eu acho que a depressão é mais no inverno. Eu acho que o inverno é mais. Mas, claro, o Natal, que quando falta muitas pessoas, né, que já partiram, ou que se separaram, que ficaram dores, ele gera tristeza. Eu não sei, não dá para dizer que chegue a uma depressão. Alguns casos, sim. Mas gera muita tristeza porque falta. Faltam pessoas significativas, simbólicas para aquela família. Tu trabalha com traumas, né, Márcia? Então, assim, nessa fase assim, do Natal, tu acha que teria assim, uma ativação maior de feridas, né, antigas, os reencontros familiares, que às vezes podem gerar um pouco mais de sofrimento? Sim. Sim, né? Porque as famílias não são perfeitas. E esse desenvolvimento da vida dentro de uma família, acontecem coisas que para um filho é normal, para o outro gera um trauma. Então, sim, eu acho que tem esse momento de reunir as pessoas, às vezes também traz de novo feridas antigas, traumas, coisas que aconteceram no passado, porque os relacionamentos, eles são muito desafiadores. Muito desafiadores. Hoje, eu penso, né, depois de 35 anos trabalhando, eu penso que o maior desafio que temos aqui nessa vida é nos desenvolver dentro dos relacionamentos. Isto é um grande desafio. E a gente se desenvolve enquanto ser humano nos relacionando com pessoas. Dentro da nossa família, no primeiro momento, depois vamos para a escola, depois vamos para o mercado de trabalho, para os relacionamentos afetivos, e aí os dramas começam. Sabes que nós, desde criança, não tinha essa ideia de árvore de Natal, Papai Noel, e eu me sinto assim mais invisível nessa fase, né? Não, tipo, eu não tenho o hábito de árvore de Natal, então é uma coisa que realmente eu te digo que às vezes eu me sinto invisível nesse momento, assim, que tá todo mundo correndo, que tá todo... Então, de alguns anos para cá, eu me sinto como se eu estivesse observando todo esse movimento. E isso não me atinge, assim, eu consegui, não me entristece porque é algo que nunca foi cultivado dentro da nossa família. Então eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também podem saber que é normal e que tem famílias que não têm esses hábitos, né? Porque isso são hábitos que são influenciados pela sociedade e muitas vezes a família tá bem dentro de casa sem ter. Claro, vai fazer uma janta, mas aquela coisa daquela euforia é uma coisa que na minha família a gente não tem muito. Então é uma coisa que é importante as pessoas saberem, porque às vezes todo mundo é igual.
né? E é uma coisa que eu não me incomodo que eu acho que nesse momento acho que o silêncio é mais terapêutico depois que a gente começa a trabalhar essa parte da espiritualidade. Exatamente. Se tu pudesse falar um pouco sobre isso, né, do silêncio ser mais uma terapia do que propriamente tu ir para uma festa, né? Sim, eu acho que tem famílias com valores diferentes, com crenças diferentes, e dentro da religião também, né? As religiões também têm rituais diferentes. Então, eu penso que dentro da espiritualidade é importante as famílias terem algum valor espiritual, que isso também dá uma estrutura para, mesmo que não seja comemorando Natal, mas tu tem um afeto, acredita em alguma coisa, isso facilita a interação numa sociedade, né? Mas essa questão de se sentir mais invisível porque a gente não faz as coisas que todo mundo faz, eu ouço muito também no consultório. As famílias têm tradições diferentes. Sim. E tá tudo bem, não precisa todo mundo fazer árvore de Natal, né? Presentes, gastar um monte de dinheiro. Tem famílias que se endividam no Natal o ano inteiro. Sim. Para poder fazer essa ilusão, né? De fazer como todo mundo faz. E não é isso que vai trazer felicidade. Eu acho que isso até daria um alívio para as pessoas que não têm esse hábito, né? Que tipo assim, que a gente não precisa celebrar sem vontade, né? Que a gente não precisa que é permitido, né? Às vezes tu não tá tudo bem, né? Então, de criar rituais seus mesmos e não fazer da sua família, e né? eu com meus filhos eu sempre fazia essa combinação, né? Eu dizia que durante o trajeto no carro era o lugar que a gente fazia os combinados. E aí eu dizia, olha só, a gente está indo naquela festa de criança lá, mas na nossa família a gente não gosta que pegue brinquedo do outro, a gente não gosta que seja bata no outro coleguinha. Então na nossa família eu ia usando o trajeto para instruir. E aí, hoje em dia, a gente, no Natal, na nossa família, a gente tem a tradição da árvore de Natal. Até hoje, a gente usa as mesmas bolinhas que eles, os dois filhos, fizeram lá na infância, né? Então, assim, cada família com o seu ritual. Mas tu falou uma coisa importante do silêncio, né? Da gente poder saber silenciar. E eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes é muito mais original, as pessoas se recolherem, fazerem um momento de oração, botar uma música e celebrar esse momento do silêncio, do que estar lá no meio de uma festa agitada que ninguém conecta com ninguém. Eu me sinto que nem os cachorrinhos. Eu não gosto de fogos de artifício, né? Do ano novo. Então, isso é uma coisa que me deixa assim. Se eu pudesse me esconder embaixo da cama, que nem os cachorrinhos fazem, eu provavelmente faria isso. Então, é uma coisa que nesses momentos, eu geralmente me recolho mais do que ir para o meio, né, de todo mundo. Tem, né? Eu acho que assim, hoje em dia já tem muito, abriu muito essa coisa de fazer retiros. Nesse período. Fazer retiro, de sair dessa loucura, fazer um retiro com meditação, com orações, enfim, da natureza, como nos recarrega estar no meio da natureza. Márcia, a gente falou assim das frustrações, como é que a gente pode transformar a frustração em consciência? Tipo, olha, eu tenho que me conscientizar que isso não necessariamente seria uma frustração. Como é que tu orientaria isso? Essa é uma mágica, né, que precisa fazer. Eu acho que a pessoa primeiro tem que tomar consciência de que se tem uma frustração é porque existiu uma expectativa muito alta. Se a gente toma consciência do que a gente está sentindo, essa consciência pode fazer a gente fazer escolhas diferentes sobre as nossas ações, o que eu vou fazer com isso. Sentir a tristeza, está tudo bem. Não tem problema. Tem momentos que a gente sente tristeza, tem momentos que as coisas de fato não são como a gente gostaria que fosse. Mas assim, lidar com as nossas emoções é tarefa para todos os dias da vida. Não tem como. Tudo bem que muitas vezes a pessoa liga o piloto automático e deixa para depois eu penso nisso, depois eu vou ver isso e vai atropelando as coisas. Mas lidar com o que a gente sente, valorizar, validar, bom, eu estou triste, eu estou frustrada, não é como eu gostaria que fosse, ajuda a processar.
Senão tu vai criar daqui a pouco um trauma de uma coisa que saiu fora do planejado. Não. Só vai ser trauma se eu disser que é trauma. Né? Então, se eu olhar, bom, tudo bem, deu errado por aqui, mas eu vou fazer esse caminho. Sim. Ressignifica, né? A situação. Quando é que é a hora assim de pedir ajuda profissional? Tipo, olha, eu preciso realmente marcar com a Márcia porque eu não estou sabendo lidar com essa expectativa, com essa fantasia do Natal, do Ano Novo, do ano que tipo assim, doeu mais do que foi... O ano que não saiu como eu queria. O ano que não foi, né? É o ano que não foi. E para muitos, e aliás, para a grande maioria, o ano não é como imaginou, ele é como ele é. Eu acho que assim, quando lidar com a frustração se torna uma coisa muito doída, e essa dor né, vai adiante por muito tempo, quando começam sintomas de estresse, quando começa insônia, quando a pessoa já não está mais conseguindo controlar as emoções. Eu vejo que tem pessoas que choram muito nessa época, ficam muito sensíveis, qualquer coisa desperta, né? Um choro. Existem muita emoção reprimida. Então, eu acho que sempre é momento. A terapia é uma coisa que sempre é momento. Não precisa ser para a hora que está em sofrimento, não precisa para a hora que está em desespero, para a hora que está em crise. Por que não buscar terapia para se autoconhecer? Por que não fazer um trabalho de prevenção para não ter todo um transtorno lá na frente? E tu nota, tipo, pacientes teus assim que te procuram para essa época, olha, vim aqui me preparar para mim não ter essas frustrações, tipo, aconteceu ano passado, eu não quero que isso aconteça de novo. Não Preventivamente não. Assim. Eu vejo que nessa época aumenta a busca de terapia, porque as pessoas estão se sentindo muito estressadas, as pessoas começam a não dormir bem, as pessoas começam a ter muitos problemas nos relacionamentos, né? Brigas conjugais, problemas no trabalho, relacionamento com colegas. E aí vai somando, e aí isso que faz o movimento da pessoa já voltar demais, né? E às vezes tem aquelas pessoas que são sinceras e que gostam da pessoa e diz, olha, tu tá precisando de ajuda. Então tem algumas pessoas que conseguem dar essa chacoalhada e dizer para a pessoa, vai buscar ajuda. Então eu acho que assim, a busca vem, a pessoa não vem só por entristecimento, a não ser que tenha uma perda recente, tenha uma coisa que tenha mobilizado recentemente. Mas o que eu vejo mais é assim, a pressão, é o estresse, é o desgaste, é a insônia, a impaciência, a intolerância que nessa época traz mais as pessoas para o tratamento. E que tipo de terapias tu costuma, tipo, aplicar nessas pessoas? Bom, com 35 anos de formação, né, fiz muitas especializações. Eu gosto muito da linha sistêmica, porque eu acho que tudo tem a ver com como a gente lida com as nossas relações. E depois que eu também, né, fui buscar constelação familiar, eu vejo que dói muito nessa época, né, a questão de não pertencer, de não se sentir visto. Estas são dores que são muito fortes, que vêm à tona com muita força nessa época. Então, assim, eu uso um pouco da sistêmica, eu uso um pouco da terapia breve. Então, depende, porque cada caso é um caso, a pessoa vem com alguma necessidade. Tem agora toda a formação que eu fiz para trabalhar com traumas. Cada caso é um caso. Isso é mais para, né, os nossos espectadores aqui, para saber mais ou menos a maneira, a linha que tu trabalha, né, Márcia, que é interessante. E tu atendes casais? Atende muitos casais, mas atendo muito individual. É interessante, hoje ainda uma paciente ligou para pedir atendimento e ela dizia, eu gostaria de fazer com meu marido, mas de fato a gente precisa de terapia de casal, mas eu gostaria de fazer individual. Então, vamos começar com o casal, vamos ver o que está acontecendo, depois a gente encaminha. Porque às vezes começa de uma forma e depois se encaminha para outra forma de atendimento. Já tive muitos casos que vem primeiro a mulher, geralmente, aí se vê que precisa trazer e trabalhar a relação, vai para terapia de casal, ou às vezes vem de casal e depois vai para uma terapia individual. Sim.
não tem regra. Não tem regra. Então, eu acho que as pessoas que conseguirem diminuir o ritmo, se não deu para fazer, não deu. Sabe, ter mais carinho consigo mesmo, mais tolerância, aceitar mais os seus limites, dizer alguns nãos para tantos compromissos, para não se sobrecarregar tanto. São formas de tu ir evitando chegar lá na hora das festas exaurido. E também eu acho que assim, uma questão de recolhimento interno, a gente não pode estar só voltado para fora, a gente também precisa olhar para o mundo de dentro. Né? Ter momentos de ficar em silêncio, de poder fazer uma oração, de poder pensar na vida. É tão importante esses momentos que a gente vai para dentro da gente, se recarrega, se reconecta com as nossas emoções, porque às vezes a gente desenvolve tantos papéis, desempenha tantos papéis na vida que a gente esquece. Eu tenho muitos pacientes que me dizem, eu não sei mais o que eu gosto. Eu faço tudo que todo mundo gosta, que todo mundo precisa, mas o que eu gosto? Então vamos de novo entender. É um momento importante para isso. Né? Cadê aquela pessoa? Aquela pessoa não pode deixar de existir porque tem um monte de demandas e um monte de pessoas ao seu redor. Então, eu acho que dá para passar por essas festas com mais calma, com mais serenidade, com mais autenticidade. O simples e autêntico, às vezes, é muito mais feliz e tranquilo. Então, escolha coisas menores, escolha coisas mais íntimas, mais verdadeiras. E uma das coisas interessantes é, tipo, é mais um ano só, né? Porque, teoricamente, a vida ela não muda nessa virada, né? Com a mudança de data, né? Então, se a mágica não veio, talvez seja porque ela precisa nascer da própria pessoa, né? É de dentro, não é de fora, né? Isso não como festa, mas como uma escolha, né? E uma das coisas que eu vou deixar de mensagem para o final do ano é que você não precisa de um ano mágico, você precisa de um ano verdadeiro. Exato. Talvez o próximo ano ele não traga fogos, mas ele traga silêncios. Não traga grandes eventos, mas traga certezas. Não traga promessas, mas traga paz. Então, este pode ser um ano que foi o que eu consegui, com a consciência que eu tinha, com a força que eu possuía e com as dores que eu carregava. E isso é humano, né? Então, eu posso não... Eu tô falando isso porque eu recebo muitas pacientes, até esse assunto veio justamente por isso, né? Então, assim, eu posso não ter vivido o que eu sonhei, mas eu sobrevivi a tudo que eu temi. E isso é o que importa. Sabe que eu tinha preparado uma coisinha para falar? Pode. Tudo que tu falou, Ju, acho que é muito verdadeiro e muito pertinente para esse momento. É isso, ser verdadeiro, né? Então, o que eu queria dizer também é que neste Natal e neste final de ano, as pessoas possam encontrar um brilho interno, um reencontro, um descanso, uma nova decisão, um gesto de amor, um silêncio necessário, ou simplesmente a coragem de ser mais leve. Que a mágica acontece quando a gente dá sentido ao que a gente vive e a gente abre espaço para que o novo aconteça na vida da gente. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a todos, né? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, de preferência em paz. Muito obrigada. Assim seja. Feliz Natal para todos.